Bom dia, vamos a notícias do nosso Esquadrão de Aço. Esquadrão de Aço que empatou com o São Paulo no último jogo no domingo às 11 horas da manhã. E o Bahia está em situação muito difícil, né, complicada, na zona do rebaixamento. É o primeiro da zona do rebaixamento. O empate ainda terminou sendo uma coisa mais ou menos, né, ainda terminou sendo uma coisa boa, porque não foi uma derrota. Mas a situação do Bahia está muito complicada, principalmente considerando a possibilidade ainda do Paiva continuar, porque o Paiva já demonstrou claramente que não tem condições de continuar no Esquadrão de Aço. São 7 meses de trabalho pífio, não consegue ter um padrão de jogo e só arruma desculpa. Bom, e falando sobre o Paiva, tem uma notícia aí que o Paiva pode estar saindo, inclusive hoje, aí até no Café com Leiro, o zum aí, de que vai ter uma entrevista, alguma coisa desse tipo aí, mas claro, não se sabe nada oficial. O que se sabe é o seguinte: o jornalista Benjamin Bach, da CNN, ele informou que está quase certo aí para o Rogério Ceni ser o substituto do Paiva. Inclusive, muita gente não quer saber dessa história de Rogério Ceni, porque, pelas más bocas, podemos dizer assim, o Rogério Ceni tem muita dificuldade de relacionamento com o grupo, coisa desse tipo aí. Mas, o que você acha diante dessa situação? Você acha que o Paiva deve continuar ou deve ser demitido? Na minha opinião, se você perguntar a mim, eu diria o seguinte: olha, até o Rogério Ceni pode dar um jeito nesse Bahia, nesse elenco do Bahia, porque o Paiva não tem condições. Eu, digamos assim, tenho muita ressalva em relação ao Rogério Ceni, gostaria de outro nome, mas quando se pensa num nome estrangeiro, por exemplo, aí fica difícil também pensar, nossa, esse cara vai chegar agora, por exemplo, BKSS, vai chegar, vai colocar, vai entender o futebol brasileiro, por exemplo, o Esporte Clube Bahia, vai entrar numa situação aí muito difícil de tirar o Bahia da zona de rebaixamento, vai ter condições? São coisas que a gente pergunta. O Rogério Ceni, pelo menos, conhece o futebol brasileiro, evidentemente, foi um técnico muito bom no Fortaleza, fez um bom tempo, né? Durante muito tempo foi treinador do Fortaleza, o Fortaleza foi campeão com ele. Aliás, foi o melhor clube que ele atuou como treinador. Ele treinou o Flamengo, né? Foi razoável no Flamengo, e acho que o Cruzeiro também, né? Ia para o Cruzeiro, e aí ficou pouco tempo do Cruzeiro. Bom, o fato é que o Rogério Ceni está cotado para ser o substituto do Paiva, caso o Paiva seja demitido, que eu acho que o Grupo City já passou da hora de demitir o Paiva. Porque se for esperar que o Paiva, com as suas desculpas esfarrapadas, diga, olha, agora eu peço demissão, que eu estou vendo que eu sou o problema, e sim, o Paiva é o problema. Qual o lugar do mundo, qual o clube do mundo que um treinador, durante 7 meses, não consegue ter um padrão de jogo? Qual o clube do mundo que aceitaria manter um treinador que em 18 jogos ganhou apenas 3 jogos? Tem 25% de aproveitamento na Série A. Então, é um suicídio, né? Manter o Paiva é um suicídio. Hoje, o maior reforço que o Bahia pode ter é o Paiva sair. Mas quem vem? Bom, até o Rogério Ceni, mesmo com ressalva, acho que seria um bom nome. Não é a minha escolha, por exemplo, mas uma coisa é certa: manter o Paiva é levar o Bahia para a Série B. Isso está mais certo do que o dia de amanhã. Ok? Então, essa é a notícia, né? Outra notícia também, vamos falar um pouco, é sobre a possibilidade do zagueiro Vitor Hugo, que chegou na primeira janela de transferência, voltar para a Turquia. Há uma grande possibilidade dele voltar. Pelo visto, ele está muito insatisfeito, inclusive com
a reserva, né? Ficar na reserva. O Vitor Hugo, o fato é que o Vitor Hugo chegou, né? A gente teve muita expectativa com o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo não vingou. Agora, a pergunta que se faz é assim, qual o jogador que vinga com o Paiva? Qual o jogador que consegue dar qualidade, mostrar sua qualidade com o Paiva? O Cauli, por exemplo, podemos dizer assim, é o melhor jogador do elenco, mas a gente já vê que nesse esquema de Paiva, ele não está conseguindo mais fazer muita coisa. Pelo menos nos últimos 4 jogos, o Cauli não consegue fazer muita coisa, assim como os outros. Então o Paiva, ele estraga jogador. Ele estraga jogador e, por melhor que eu já disse várias vezes, e vou repetir mais uma vez. Pode trazer o Messi, pode ressuscitar o Pelé, pode trazer o melhor elenco. Coloque nas mãos do Paiva que ele não vai saber o que fazer. Esse é o fato. O Paiva disse que tem uns 20 anos de treinador. Sim, mas como treinador de Série A brasileiro é a primeira vez. Só treinou 3 times até agora. Foi campeão pelo Independente Del Valle, que é outra história. Mas o histórico dele é de levar muitos gols. Muitos gols mesmo. Então essa é a questão. Né? Essa é a questão que não se pode negar. Então a notícia é essa. O Vitor Hugo pode estar saindo do Bahia. Pelo visto, não está se sentindo bem no Esporte Clube Bahia. Assim como a gente sabe, o Juaner Chaves, que pode, inclusive, até também voltar para o Equador. Ok? Então, essa é a notícia. Vamos, então, ver aqui a notícia, mas antes, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Olha só. Notícia que está no MSC Bahia. Treinador é sondado e dias de Paiva podem estar contados. Os dias de Paiva podem estar contados. Fontes ligadas ao ex-goleiro confirmaram sondagem do Bahia. O final de semana dos bastidores do Bahia foi bem agitado. Na noite de sábado, o jornalista Benjamin Bach, o Benja, soltou para seus quase 1 milhão de seguidores no Instagram e outros 1,2 milhões no Twitter, agora o X, uma bomba para a torcida tricolor. Benja começou com um vídeo no Instagram. Gente, um nome que está ganhando muita força para ser o novo treinador do Bahia, sabe quem é? Rogério Ceni. O Bahia tem interesse em contratar Rogério Ceni como seu novo treinador, foram as palavras do jornalista. No Twitter, Bach foi direto ao ponto. Rogério Ceni tem grande chance de ser o próximo treinador do Bahia. As declarações do jornalista, que é muito bem relacionado e respeitado no meio esportivo brasileiro, causaram um burburinho nas redes sociais e entre a torcida tricolor, tudo isso horas antes do confronto do Bahia com o último clube dirigido por Ceni. E com um novo empate sem gols, o Bahia de Paiva segue no Z4 do Brasileiro. Neste domingo, em apuração conjunta de Matheus Barbaço, do Sou Mais Bahia, e Santiago Oliveira, do jornal Massa, uma fonte muito próxima ao treinador Rogério Ceni, confirmou a sondagem do Bahia. Do lado tricolor, nenhuma declaração ou movimentação. Paiva segue à frente do time, mesmo com um desempenho muito criticado. Tendo vencido apenas uma vez nos últimos 17 jogos, na verdade agora são 18, né? Recorde negativo na história do Bahia. Então, essa é a questão. Então, falando sobre o Paiva ainda, vocês já conseguiram observar e analisar como o Paiva está se apresentando nas entrevistas? É uma pergunta que eu faço. Como é que vocês veem Paiva nas entrevistas? Eu estou falando em relação a tudo. Não é apenas as respostas deles que são cada uma mais absurda do que outra. Na verdade, a sua feição, podemos dizer assim, o seu semblante, o modo como ele se comporta. Ele está acuado. O Paiva está acuado, nos bastidores deve estar rolando muita coisa, ele sabe que ele pode cair e ele deveria já pedir demissão, porque um treinador com 18 jogos sem ganhar, não é muito complicado, muito complicado. Então o Paiva, ele está se apresentando, inclusive, pode observar,
olha a entrevista e você vê como o Paiva se apresenta. Ele está ali como que diz assim, olha, eu estou aqui, não sei nem porquê. Estou aqui como treinador do Bahia e está na entrevista como quem está assim, amarrado. E aí o semblante dele demonstra claramente todo um desconforto assim imenso. Faltando palavras para eu dizer mais coisas, né? Me faltam palavras para dizer mais coisas. Um desconforto imenso. O Paiva com os olhos esbugalhados, o Paiva com os braços cruzados, o Paiva quando tem uma pergunta para ele responder, ele fica assim, como que procurando palavras, ou então ele, você já viu aquela situação que você está acuado, você está amordaçado, você está totalmente desconfortável, e aí tem um monte de pessoas, né, um monte de gente em cima dele, por exemplo, e aí, quando se faz uma pergunta, aí ele faz o quê? Ele, de repente, se dirige para uma pessoa que está ali, um dos jornalistas, por exemplo, né? E aí pergunta, oi, o que foi? Como quem diz assim, ó, caçando palavras, caçando jeito de sair daquela situação. Então, Paiva, ele está totalmente desconfortável, principalmente nos momentos da entrevista. Então, Paiva está dando todo o sinal de que ele não tem condições de continuar. Do ponto de vista dos números, isso aí nem se fala mais. Então, se você for pegar o histórico de um treinador, qual treinador que com 25% de aproveitamento é mantido ainda? Qual? Se você for olhar aí, você vai encontrar poucos. Eu estou lembrando aqui rapidamente, tem uma vez no Vasco da Gama, o Anderson, acho que ele ficou assim, mesmo o Vasco numa situação muito difícil, né, sendo rebaixado e tal, e se manteve. Acho que foi isso. Anderson, esqueci o sobrenome dele. Mas os números apontam claramente que o Paiva está totalmente perdido. E que por melhor que você apresente um elenco, um reforço, trazer os melhores reforços do mundo aqui para o Paiva, dizer, olha, pronto, agora você tem a missão, pelo menos, de tirar o Bahia da zona de rebaixamento e evitar o rebaixamento do Bahia. Eu, sinceramente, não vejo condições do Paiva evitar o rebaixamento do Bahia. Uma coisa é mais certa do que o dia de amanhã. Se o Paiva continuar, o Bahia vai ser rebaixado, sim. Então, tem que ter pressão mesmo nesse momento, pressão sobre o Grupo City, pressão sobre o Cadu Santoro, a torcida tem que ir para cima mesmo, tem que ter muita pressão mesmo nos jornalistas, para que Paiva seja demitido, se ele não quiser pedir demissão, que seja demitido. Porque o Bahia corre um grande risco de ser rebaixado. Nós temos agora apenas 2 rodadas para fechar o primeiro turno da Série A. 2 rodadas. E o Bahia encontra-se com 15 pontos em 17 rodadas, 15 pontos. Está atrás do Goiás, que é o 16º, e que tem 1 ponto na frente. Ainda bem que o Goiás não venceu ontem, que quase vencia ontem. Então, o Paiva não tem a menor condição de se manter no Esporte Clube Bahia. Se o Grupo City insistir no Paiva em pelo menos mais 3 rodadas, então significa disso, olha, como dizer assim, lavamos as mãos, não tem problema, leva para a zona de rebaixamento mesmo, leva para a Série B. É isso. Se o Grupo City não tira o Paiva agora, tem que ser essa semana, então significa que o Grupo City lava as mãos em relação ao Bahia para a Série B. Ou já é um projeto do Grupo City, tudo bem, não tem problema não se for para a Série B. Mas se for isso, é um grande desrespeito para a torcida do Esporte Clube Bahia. Só de sócios, o Bahia tem hoje mais de 50 mil sócios, estou falando só de sócios. Só de sócios, mais de 50 mil sócios. Então, o Esquadrão de Aço, a torcida do Esporte Clube Bahia, não merece isso. E vai ficar muito feio para o Grupo City, nesse ano 0,
com o Bahia, com o SAF, levar o Bahia para a Série B. Muito feio mesmo. Então, eu torço até mesmo para o Rogério Ceni chegar. Torço mesmo, porque eu acho que a melhor notícia hoje, a melhor notícia para o torcedor do Bahia seria a notícia de que o Paiva foi demitido, que o Paiva saiu. Estamos até na expectativa aqui, estou acompanhando aqui o Café com Leiro, que hoje tem uma coisa, entrevista, abriram lá o CT para a imprensa, e não sei se é lance do marketing, do diretor de marketing que chegou, que talvez seja 99% de chance disso acontecer, mas quem sabe seria a notícia de que o Paiva foi demitido. Bom, seria muito bom para ser verdade, né? Seria muito bom para ser verdade. Vamos lá, daqui a pouco vou voltar ao Leiro, Café com Leiro, para ver o que é que eles trazem, né? Então é isso, as declarações jornalistas, que é muito bem relacionado e respeitado no meio esportivo brasileiro, causaram um burburinho nas redes sociais e entre a torcida tricolor. Tudo isso horas antes do confronto do Bahia com o último clube dirigido por Ceni. E com novo empate sem gols, o Bahia de Paiva segue no Z4 do Brasileiro. Neste domingo, em apuração conjunta de Matheus Barbaço, do Somais Bahia, e Santiago Oliveira, do Jornal Massa, uma fonte muito próxima ao treinador Rogério Ceni confirmou a sondagem do Bahia. Do lado tricolor, nenhuma declaração, movimentação. Então, essa é a notícia. Só repetindo aí a notícia, ok? Bom, não vou ler nada aqui em relação ao Vitor Hugo. Eu vou só falar sobre o que o Bara Bahia e o Barbaço já falaram hoje nos seus canais. O Bara, inclusive o primeiro que eu vi, aponta, né, mostrou que o Vitor Hugo pode estar indo embora indo embora de onde ele veio, né, para a Turquia. Eu já esqueci o nome do time aqui, né? Então, o Vitor Hugo pode estar indo para a Turquia. Ele está muito insatisfeito com a reserva, né? O fato é que o Vitor Hugo não vingou, né? O Vitor Hugo, assim, claro, já chegou numa situação difícil, porque ele perdeu a mãe, mas o fato é que ele não foi relacionado para o penúltimo jogo. Nesse jogo contra o São Paulo, ele foi o titular porque o Canu não podia jogar porque recebeu o terceiro cartão amarelo. E aí o fato o Vitor Hugo vai se manter no Bahia ou vai embora? Né? Então, a situação está muito chata pelo que se apresentou aí para o Vitor Hugo. Ele está muito insatisfeito e pode voltar para o clube que ele estava na Turquia, ok? Na Turquia. Então, eu falei no início do vídeo fiz até a pergunta, qual o jogador que ele vai demonstrar o seu potencial, a sua qualidade, qual o jogador que vinga no Bahia com o Paiva? É muito difícil, né? É muito difícil, porque o Paiva, o esquema dele, né, até hoje ele não sabe o que faz com o Bahia. Até hoje ele não sabe o que faz com o Bahia e até agora os jogadores não assimilaram o esquema do Paiva. Uma coisa é certa, o Paiva fica totalmente perdido, principalmente nos jogos. Para Paiva, ele era para ser treinador na cabeça dele só para treinar mesmo e pronto. Né? E não ir nem para um jogo, porque ele gosta de treino. Só que até os treinos, o que é que a gente vê? O Paiva, pelo visto, não treina nada, o treino não serve para nada. Porque quando chega na hora do jogo, ele não sabe o que faz. Ok? Por acaso, nesse jogo contra o São Paulo, as substituições que ele fez, inclusive colocou o Ratão, colocou o Camilo Cândido, e colocou até o Raul Gustavo, até como volante, né, no lugar do Rezende, e até que conseguiu segurar o 0-0. Mas é isso. Então, são essas notícias. O Paiva pode estar de saída, e eu espero que sim. Nós, torcedores, esperamos que sim. E o Vitor Hugo pode estar também de saída, que é uma pena, né? Ele é um jogador que tem um grande potencial e que no Bahia, até agora, se mostrou muito fraco.
muito fraco, né? É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Eu sou o professor João Nunes e esse é o seu canal Arquibancada JNS Futebol. Inscreva-se, dê um like, compartilhe o nosso canal e até o nosso próximo vídeo.